Boa Boa noite a tarde, Davi. todos. Bem-vindos a mais uma noite, uma quarta-feira de estudos com o nosso irmão Davi. E para dar início à nossa reunião dessa noite, aos nossos estudos dessa noite, eu vou pedir para a nossa irmã Olívia fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que tivemos hoje, por estarmos todos em pé, né? Que é muito importante isso, por ter tantas conquistas que tivemos hoje e agradecer por participar dessa reunião sempre. Eu agradeço vocês todos. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Olívia. Obrigado, Marilyn. Obrigado a todos aqui conosco na reunião hoje, no nosso encontro aqui, diretamente com Marilyn, com Irma, Júnior, Márcia, Maria de Lourdes, que chegou agora, bem-vinda, a Maria, a Leiva, Miriam, a Olívia, o Osmar e a Idelice. E a todos os que nos acompanham aí no vídeo gravado, muito obrigado. E a participação de todos aqui, obviamente, normal, mas a todos aqueles que nos veem posteriormente, estão abertos o canal de comunicação pela página do YouTube da FEMEL e pelos grupos de WhatsApp da casa, aqueles que já participam. Obrigado a todos. Nas últimas semanas nós comentamos aqui, discutimos bastante a respeito das interferências dos espíritos, assim entendidos os desencarnados, as interferências que tentam ou causam sobre a vida das pessoas, ou, assim, nós tratamos genericamente os espíritos encarnados. A gente faz essa colocação porque nós já os espíritos sobre a vida das pessoas, mas os espíritos não são pessoas? São. Pessoas não são espíritos? São. Né? Então, nós estamos tratando especificamente da interferência de desencarnados na vida de encarnados. Depois nós vamos misturar esse papo todo mais para frente e vamos falar dessas interferências espirituais entre encarnados, entre desencarnados, e na via que muitos consideram inverso, ou que muitos não consideram, muitos esquecem, que é a de encarnados sobre a vida dos desencarnados também. Então, depois nós vamos complicar um pouco essas fórmulas, mas por enquanto nós estamos tratando disso. E nas últimas semanas falamos especificamente daquelas ações decorrentes da intervenção de um terceiro encarnado, ou seja, aqueles chamados trabalhos encomendados, tal, discutimos bastante isso. As coisas que virão, os outros itens que virão nesse assunto, decorrem de toda essa questão, dessa relação entre espíritos encarnados e desencarnados, da qual se ocupa fundamentalmente a doutrina espírita, no seu aspecto prático, né? E ela tem várias outras formas. Então, a nossa questão hoje é começar a abrir essas outras aqui. A questão que nós colocamos para vocês no texto que nós mandamos inicialmente é a seguinte: que outras formas de interferência existem que não aquelas que nós colocamos nas 2 semanas anteriores? Tá?
Há alguma outra forma de influência espiritual que pode prejudicar? Nós estamos falando de influências que causam danos, influências danosas, maléficas, desagradáveis, destrutivas na vida das pessoas? Nesse caso, como é que elas ocorrem? Quais são as causas e consequências? E como evitar ou sanear, depois de já ocorrido, tais situações? É claro que nós não vamos aqui conseguir abordar todas as situações e todas as circunstâncias, todas as causas, todas as consequências e todos os tratamentos hoje. É porque é um assunto muito amplo, muito extenso. Mas nós queremos que todos participem, trazendo situações e que nós abordemos essas especificações. Muito bem. Eu vou começar. Todo mundo leu, todos vocês estão aqui, leram aquele pequeno texto que eu mandei, que é um trecho do Livro dos Médiuns? Leu, Júnior? Todo mundo? Alguém não leu? De qualquer forma, eu vou ler, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui desse trecho do Livro dos Médiuns, que é fundamental. Porque muitas pessoas pensam que essa relação se dá do espírito com o médium essencialmente. E a doutrina espírita nos mostra que isso não é assim, não tem nada a ver com o médium, com a mediunidade ostensiva. Ou, por outro lado, a doutrina espírita diz que num determinado grau todo mundo é médium, porque todo mundo é espírito. E todo mundo manifesta-se por meio do corpo, todas as pessoas ou espíritos encarnados, nós nos manifestamos por intermédio dos órgãos do corpo para com os outros encarnados. Mas nós nos relacionamos com o universo de seres pelo sentimento, pelo pensamento, pelas sensações, pelas ações e também pelas palavras, né? Então, nós não somos alheios, ninguém, absolutamente ninguém. E esse trecho do Livro dos Médiuns trata exatamente disso. Kardec nos diz o seguinte: é errado alguém acreditar que precisa ser médium para atrair para si os seres do mundo invisível. Os espíritos povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica, portanto, em nada influi para que isto aconteça. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Um meio de comunicação. Existem outros, com todo mundo, pelo pensamento, pelos sentimentos. Então, quando ele diz aqui, eles estão observando-nos, intervindo em nossas reuniões. De que reunião ele está falando? De reunião entre espíritas ou do centro? Não. Quando nós nos reunimos para almoçar com a família. Quando nós nos reunimos com pessoas para discutir um determinado assunto. Nas nossas reuniões, sejam elas produtivas ou intencionais ou ocasionais ou eventuais, programadas ou não, né? Nós estamos sempre, né? Por isso nós lemos a semana passada a respeito daquele que Paulo disse, né? Que onde estivermos nós temos uma nuvem de testemunhas, olha só. Mas eles não estão só observando para testemunhar, não, eles estão interagindo o tempo todo. Muito bem. Porque isso é muito importante a gente saber e levar em consideração esse princípio para a gente observar depois outros tipos de ações ou de situações onde decorre essa interferência, essa interatividade ou essa intervenção negativas da qual nós vamos tratar na vida
das pessoas em geral, de nós outros encarnados, né? De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente daí se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos que gênero devem ser mais predominante entre os espíritos errantes. Errantes aqui é no sentido de espíritos desencarnados mesmo só, tá? Aqueles que não são espíritos puros, que estão ainda vivendo no nosso planeta também com os mesmos objetivos que nós. É assim chamado, foi assim chamado nessa tradução lá atrás. Se tomamos cada povo em particular, podemos, pelo caráter dominante dos seus habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência, se reúnem no seio dele. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que os cercarão? Não serão, de certo, espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos que iriam passar seu tempo junto com aquelas mesmas pessoas. Assim, onde quer que haja uma reunião de pessoas, há igualmente em torno delas uma assembleia oculta, que simpatiza com suas qualidades, com seus defeitos, independentemente de qualquer ideia que se faça de evocação. Por que isso é muito importante? Porque uma das coisas que as pessoas mais criticam na doutrina espírita é a questão de evocar espíritos, porque eles acham que essa comunicação só ocorre dessa forma. Por isso que Kardec fez questão de dizer isso. Todos nós estamos em comunicação com os espíritos. Crentes de todas as religiões e ateus de todas as partes. O tempo todo. Independentemente de qualquer ideia que se faça de evocação, independentemente de qualquer ideia que se faça de mediunidade. Esse é o princípio fundamental. Somos todos espíritos, somos todos irmãos, né? Inclusive, isso é importante para que nós vamos observar que os termos utilizados nas traduções, inclusive da nossa enciclopédia espírita, ele diz assim, espíritos malfazejos, o obsessor, a vítima, essas coisas que nós precisamos contemporizar, literalmente contemporizar. Trazer para o nosso tempo, hoje, coisas escritas há mais de um século e meio, e também contemporizar no sentido de acolher tudo o mais que já se escreveu, já se pesquisou, já se ensinou, já se aprendeu nesse período de doutrina espírita. Estamos com isso dizendo o seguinte, nós precisamos ler a codificação, acrescentar a ela ensinamentos mais contemporâneos a nós e compreendermos hoje como isso ocorre. Isso é muito importante. E isso pouco se faz. E essa é a minha proposta com vocês. Esta é a minha proposta desse trabalho, de análise dessas situações. E isso nós vamos ver juntos que é muito importante que se faça. Então, por que colocamos assim, de uma maneira genérica, de uma maneira bem abrangente, a relação, as interferências ou as influências de espíritos desencarnados na vida dos encarnados que causam alguma forma de dano ou com o objetivo de o fazer, de causar algum dano. Nós não falamos, se nós formos na literatura espírita tão somente da codificação, nós vamos enxergar, isso é muito importante para esse nosso princípio de
para esse nosso estudo todo. Nós vamos enxergar obsessão. Aí a gente estuda obsessão com as letras especificamente traduzidas lá na codificação. Nós vamos ver a figura de um obsessor desencarnado como um espírito mau e um encarnado como vítima. Não é mais ou menos assim que a gente imagina? Não é mais ou menos assim que a gente lê em diversos casos? Porque a gente só lê um pedaço da história. A gente só vê uma situação. Você vai atender uma pessoa que chega à casa espírita, chega lá na fraternidade espírita, chega na federação, em qualquer lugar. É assim, ele conta a sua história e nós vamos atendê-lo. É normal? É necessário? Claro que é. Mas o que ocorre por trás de tudo isso? O que a gente verifica depois, a hora que você dá o primeiro socorro ali para a pessoa se equilibrar e criar um certo distanciamento? Normalmente, quando funciona bem, funciona assim. Aquele obsessor, às vezes, ainda fica ligado lá mentalmente, mas ele fica vinculado àquela casa que o atendeu. E aí, nós vamos ter que cuidar do desencarnado, que a gente chamou lá de obsessor. E aí a gente vai ver que não é bem assim. Ninguém é mau, ninguém foi criado mal, ninguém foi criado anjo. Nós todos fomos criados ignorantes e a gente vai criando desentendimentos pelos séculos, pelos milênios afora e gera essas situações todas que nós vamos enumerar algumas possibilidades aqui, algumas possibilidades delas. E vamos analisar, ver exemplos com vocês. Essa é a proposta. E daí por isso, vamos tirar da nossa mente aquela clássica visão nossa de obsessão. Essa é a proposta, tá certo? Por quê? Porque senão nós vamos ficar engessados àqueles conceitos daquelas figuras que normalmente já vêm à nossa mente naquela fase de observar uma pessoa, né, um indivíduo que está sob uma dominação, uma possessão, ou sobre umas influências mais leves, mas também, digamos assim, muito prejudicado nas suas ações, na sua consciência, na sua mente e nos seus atos, pelo espírito ou pelos espíritos que ali estão. Então, nós precisamos ter essa visão para a gente começar a discutir isso de uma forma bem aberta e bem tranquila e tirarmos assim do nosso arsenal aqui já de experiências e de conhecimentos, todos nós, tá? Umas situações que a gente possa aprender muito mais a respeito disso, tá bom? Beleza. Vamos começar a ouvir, Marilyn. O Davi, estava aqui falando, estava aqui pensando, né? Essa questão da obsessão clássica, da gente ver o obsessor como o agressor, o malvado, né? E nós, a vítima, coitados que nós somos, né? Nossa, estava ali tão quietinho e o cara veio, né? Colou em mim e não é bem assim, né? Eu queria... Me veio aqui na mente a obsessão como uma oportunidade que o próprio obsediado está tendo, né? De encarar as coisas que fez, né? De entender esse passado que todos nós temos, um passado de erros, mas também de muitos acertos, né? E essas cobranças que vêm, elas são oportunidades para nós de crescimento, né? Era isso que eu queria colocar. Muito bem. Então, por que eu fiz essa referência aqui e com a questão da obsessão? Porque se você for ver lá no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, lá quando ele ele vai falar das preces, lá no capítulo 28, Kardec diz o seguinte: a obsessão é a ação persistente que o espírito ignorante exerce sobre um indivíduo.
O espírito, sim, classicamente, para ele exercer uma ação má, ação é má, ele tem que ser ignorante. Ignorante da lei do amor, ignorante do perdão, ignorante da prática cristã. Mas, normalmente, aquela pessoa que é influenciada moralmente por ele também o é em muitas coisas, pelo menos. Certo? Então, porque num outro trecho que a gente leu a semana passada, a resposta, só que daí no livro dos Espíritos, a resposta é clássica. A pessoa, um espírito não tem o poder para fazer o mal a quem quer que seja pelo seu simples poder especial por princípio. Certo? Quando isso acontece por causa de afinidades, por causa de necessidade de que isso ocorra, para que aconteça posteriormente a conciliação, a reconciliação, vamos dizer assim, né? Bom, então, olha só, ação persistente. Isso aqui já começa no nosso conceito de formar no nosso conceito a respeito da obsessão, tá? E é importante nós falarmos isso, de que o espírito é o mal da questão, que está causando aquele sofrimento ao encarnado. E que se trata de uma doença espiritual longa, uma ação persistente. Agora, toda influência negativa, então, é obsessão? Não necessariamente, a gente não pode chamar tudo de obsessão. Então, vai aí um outro vício de muitos companheiros. Tudo é obsessão. Quando você fala de obsessão, aí você já joga um conceito que está na mente das pessoas de que obsessão é um espírito mau e uma vítima. E aí você não aprende nada com esse processo. Tá certo? Aí nós vamos lá na letra fria do Evangelho de Jesus, quando diz que ele expulsou o demônio. Não é assim? Então, desde lá, nós estamos aprendendo que as obsessões são assim. Então, primeiro, vamos desvincular dessa ideia de obsessão e até do termo de obsessão. Vamos colocar o seguinte: que tipo de ações existem? Pode ser que não tenha nada de obsessão. Pode ser que tenha aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão na rua, querendo sugar energias vitais dos desavisados. E aí tem aquela pessoa que está ali, já tem uma tendência, por exemplo, para o alcoolismo. Vou dar um exemplo. Aí ele chega lá, o cidadão entra junto, né? Abraçado com ele não está vendo. E ele fala assim: nossa, eu tenho que ir embora, mas vou tomar umazinha. Sabe? Isso fica ali: vamos tomar mais, vamos beber outra. Daqui, o cara esquece da casa, esquece da família. Aí, a hora que ele vai embora, o espírito de repente fica lá, esperando o outro. Isso é absurdamente comum. É obsessão? Naquela situação? Não, porque, Kardec, não é aquela ação persistente por um motivo, sabe assim, entre os dois. O que houve ali? Uma sintonia e uma influenciação para que o outro satisfizesse os desejos do outro. Foi um caso de momento, vamos supor, aquela influenciação. Causou prejuízo? Com certeza. Com certeza causou, de todos os aspectos, desde fisicamente até na questão familiar, provavelmente no exemplo que eu dei. Né? É obsessão? Quem acha que é? Não é, né, Maria? Maria fez assim. Não é. Não é, né, Davi? Porque a gente sabe que existem muitos irmãozinhos ao nosso derredor, né? E não necessariamente com um motivo específico, como você falou, para estar ali nos causando mal.
Sim. Então, é simplesmente a gente dar uma brechinha, uma oportunidade, sair da sintonia para que eles venham e façam, né, a ação deles, a influenciação deles em cima da gente. Basta no momento ali, você está tudo bem, de repente você briga com alguém, alguém faz alguma coisa que você não gosta, você sai ali da sintonia, basta isso. Basta Sim. isso para que você sofra uma influência ali. E não necessariamente é realmente uma obsessão, né? Sim. Uma situação específica que um espírito está passando lá no mundo espiritual, de extremo sofrimento num determinado momento, motivado pelo despertar de uma culpa, qualquer coisa assim. Aí ele se aproxima daquela pessoa. Aquela carga energética, porque é atraído, é o outro que também está pensando, é atraído por aquilo. Às vezes há mal súbito que você não sabe de onde vem. E passa. No dia seguinte já não tem mais nada. É obsessão? Não. Davi, aí você fez também eu me lembrar dos casos de depressão, de angústia que as pessoas dizem, né? Claro, pode a gente atrair isso, porque você entra ali numa tristeza, com motivo ou sem motivo, às vezes, e eles se aproximam, né? E aí potencializam aquilo. Exatamente. Exatamente. Então, muita coisa é causada. Então, dentre as causas, nós vamos ver isso, se der tempo ainda hoje. Se não, nós tocamos. O importante é a gente conduzir aqui de maneira que o assunto se encaixe. Mas eu quero que vocês pensem numa coisa. Quando a gente fala assim, quais as causas da obsessão? Tem as causas provocadas por um. Não vamos falar de obsessão. Nós vamos usar a literatura que trata da obsessão, mas ela se aplica a todas as situações onde há essa interferência, essa influência, mesmo que momentânea, mesmo que eventual, vamos dizer assim, para contrariar o termo do conceito de obsessão, que é persistente. O contrário de uma ação persistente é uma ação eventual, vamos dizer assim, tá bom? Então, mesmo que essa influência seja eventual, não seja classicamente lá o fenômeno de obsessão, tá? As causas são as mesmas, então nós vamos usar aquela literatura que já tem na doutrina espírita, todo mundo estuda obsessão, mas às vezes esquece desses detalhes. Então, o que acontece? Existem causas dadas pelo espírito desencarnado, existe causas dadas pelo espírito encarnado e existe causas que é da relação entre os dois. De qualquer momento, de hoje, de ontem, de anteontem, do século passado, de séculos passados, não importa. Certo? Então, vamos observar isso. Quando analisados lá no livro dos médiuns, as causas, os motivos da obsessão, tem algumas coisas listadas aqui, para a gente abrir o nosso arsenal aqui. Olha só, ele fala assim, vingança contra desafetos do passado, motivos e causas dos processos obsessivos, que podem ser exatamente os mesmos de todo o processo de interferência ou influência de espírito sobre os encarnados. Vingança contra desafetos do passado, isso é absolutamente comum, e isso vai nos remeter às situações previstas lá no Evangelho de Jesus, quando ele fala a respeito da reconciliação com adversários. Né? Nós vamos olhar isso. Desejo de fazer os outros sofrerem por inveja, covardia, desejo de impor suas ideias para dominar, desunir, destruir, isso também é muito comum.
divertimento com a impaciência da vítima, porquanto, ao se zangar, faz precisamente o que eles querem, inclusive liberando as energias e entrando no mesmo círculo vital das energias que eles precisam para se sentirem fortes nas suas ações. Olha só. Apego a pessoas por ligações afetivas do passado. Ciúme. Apego no sentido de paixões possessivas, ciúme. Isso não precisa nem falar, né? Que também é absolutamente comum. Mas veja que isso, ele está colocando aqui, mesmo que nessas situações, ligações afetivas do passado, a pessoa que está encarnada, ela não tem qualquer lembrança, normalmente. Né? Não tem qualquer lembrança disso, não tem qualquer conhecimento. Vingança contra Deus também não. Então, aqui está falando das causas normalmente trazidas pelo desencarnado. Quando isso é associada à causa dada pelo encarnado, aí pode acontecer danos àquela pessoa e pode até desencadear num processo de obsessão, que se torna uma ação persistente. Aquela pessoa passa a querer, aquele espírito passa a querer dominar a vida daquela pessoa, dos casos mais simples até os mais graves. Quais são essas causas, assim, só para a gente começar a discussão aqui, do ponto de vista do encarnado? O que eu faço que eu dou chance a essa interferência aconteça sobre mim, sobre nós, encarnados? Isso é trazido por diversas obras, especialmente uma análise que é feita no Livro dos Médiuns, mas também nas obras do Emmanuel e da irmã Sheila, trazida por Chico Xavier. Eles citam mais ou menos as mesmas coisas, quais sejam. Primeiro, vícios. Vícios. Primeira regra para sofrer inevitavelmente a influência de desencarnados no sentido prejudicial à vida. Nós estamos falando de influências maléficas. Vício. Beba, use droga, fume e outros mais. Aqui está falando só dessa parte por enquanto. Paixões exacerbadas. O que é paixões exacerbadas? Eu entendo assim, que é desde aquele falso amor, aquele amor as pessoas chamam de amor, né? Não tem nada a ver com amor. São aquelas paixões materialistas sobre outra pessoa, no sentido de possessão, de domínio. A gente vai falar isso na outra parte lá que eu disse, quando a gente vai falar que obsessão existe de encarnado para encarnado também. Está muito na moda, e é muito, felizmente virou casos assim de polícia, de justiça, as agressões domésticas, né? E a gente tem visto tanto isso. Isso é a primeira causa para um processo de vingança posteriormente. Tem gente que mata o outro, entre aspas, dizem, né? Por amor. Não sabem o que é amor, né? Ele só sabe sentir ódio e possuir e dominar, certo? E acha que pode fazer isso com pessoas. Aí depois isso vira processos obsessivos. Então tem muitas vítimas, muitos coitadinhos que a gente atende, que infelizmente eles estão tendo a oportunidade de fazer as pazes, de dizer, olha, tudo bem, agora já vamos resolver isso, mas precisa de intervenções, na maioria das vezes, né? Perversões sexuais, crimes
de toda a natureza, de toda a natureza. Porque o crime, pensa num crime assim que fala assim, não tem nada a ver. Vou falar de um crime que eu conheço bem. A pessoa desconta a previdência dos empregados e não recolhe, e não paga, e a empresa depois some, né? E o pessoal vai com o dinheiro dos trabalhadores lá morar no exterior, e o dinheiro está tudo lá num paraíso fiscal, lá numa ilha lá do Caribe. É um crime? É. Isso, o que motiva isso? Ganância. Riquezas. Desencadeia todos os outros. Então, crimes, gente, é uma coisa seguinte, a pessoa começa a praticar crime sempre, e vai pendurando. Eu costumo dizer que é que nem banana, só dá empenca, sabe? Então, é muito difícil a pessoa cometer um crime só por muito tempo. Aí ele abrange um leque de coisas que vai atraindo pessoas encarnados e desencarnados para o seu negócio. E desencarnados igualzinho. Criminoso atrai criminoso. Viciado atrai viciado. Né? E aí, essas relações se deterioram. A ganância, apegos excessivos a pessoas e objetos. Então, isso é genericamente todo o resto que a gente já falou aqui, que enunciou. Então, veja bem, existe de um lado e existe de outro isso. Muito bem. A gente pode pegar cada item e dizer, olha, isso aqui, alguém conhece casos, situações, ou outros que poderia dizer o seguinte, isso é uma situação de interferência também, causada por quê? O que é isso? Eu vou deixar para vocês começarem a comentar, para a gente depois entrar em algumas definições. Vamos lá? Quem quer falar? Por favor, gente, nos ajuda aí para a gente estabelecer aí uns comentários aí, quem está pensando, quem já sentiu, quem já viu aí as coisas. Não tem nada a ver com... É comum, tá? Não precisa conhecer nem a doutrina espírita e nem ter situações que compreende o lado do espírito. Pode falar de coisas aí, ó, sem citar personagens. Fica tranquilo. Júnior? Davi, eu estou assistindo uma série da Brasil Paralelo que chama Última Cruzada, que é a história do nosso descobrimento. Sim. E eles começam a trabalhar isso desde bem remoto, muito antigo mesmo, como que se deu para a gente estarmos aqui hoje, né? E Sim. me veio na cabeça, eu estou lendo, paralelamente eu estou assistindo, estou lendo Brasil, Pátria do Evangelho. Gente, parece que eu estou lendo outro livro, né? Depois que você pega referências históricas assim, a coisa... Parece que eles se basearam, leram um livro para contar aquelas histórias, mas são vários professores, vários... Sim. A influência, a própria ignorância do homem e a evolução do homem, né? Dentro no desenvolvimento dos direitos, das leis, né? Como se desenrolou isso na história. E a ignorância mesmo, né? Ignorância, guerras locais, e lendo o Brasil, O Irmão Pátria do X. Evangelho, Coração do Mundo,
É, Gente, como que deu trabalho para nós estarmos aqui hoje. Hum, Então assim, existe uma influência negativa que ela se dá pela própria ignorância dos homens, de cada um e de nós mesmos, e existe influências de luzes quando tem que se dar, tem que cumprir-se a evolução, né, de determinado local. Então, essa influenciação espiritual para conosco, assim, realmente ela é constante. Ela se dá, assim, no âmbito pessoal, no âmbito, vamos colocar assim, familiar, e no âmbito da região que você vive, e do âmbito planetário também, né? A gente sim, está cumprindo uma caminhada todos, né? Objetivando aí a nos tornarmos pessoas do bem, né? sim. Corrupção, né? A corrupção ela nos corrompe mesmo, né? É um dos grandes chagas hoje em dia. Então, materialismo, né, Júnior? Total, E isso, total. materialismo no seguinte sentido: as pessoas pensam que materialismo é só pensar em ter bens materiais, em ter coisas. Não é. Não é. O pior materialismo é aquele de considerar a vida como finita. Primeiro, motivada pelo acaso, e segundo, que acaba na hora que o corpo para de funcionar. Esse é o pior materialismo, porque desse decorre todos os outros, todas as outras formas de expressão do materialismo, né? Então, e outra coisa também, essa história de religião de fachada, né, religião formal, não resolve o problema do materialismo. Porque para atrair pessoas, elas se materializam também, elas usam as mesmas coisas, elas criam as mesmas coisas, os mesmos instrumentos. E porque daí a pessoa diz assim, bom, então tá, então eu vou participar, vou fazer isso, 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 e tá tudo bem. Né? E não é. A religião é para o espírito eterno. A religião, eu digo, a moral religiosa, que todas as religiões encerram, não é que todas as religiões contêm. O objetivo é para o espírito, já que o fundamento de toda a crença religiosa é a imortalidade. Se tem uma coisa que toda religião tem, o mundo inteiro, todas as épocas, a crença, pelo menos a crença. Se não tiver aquela convicção, a certeza ou o raciocínio, tem pelo menos a crença na imortalidade. Né? Então, as pessoas, por que você tem tal religião? Porque eu acredito em Deus. Não é porque acredito em Deus. Se acreditasse em um Deus que nos criou no ventre da nossa mãe e que depois nós vamos acabar, não ia fazer a menor diferença. É porque acredita na vida eterna. Acredita na imortalidade. Esse é o fundamento. Agora, isso, a maioria, infelizmente, das pessoas, os que a gente acompanha aí, é de fachada. Né? Então, e para nós, vai ser de fachada? Né? Essa é a nossa questão, né, Júnior? O processo de mudança é esse, essencialmente. É esse. Qual que é a reforma íntima? É viver como ser eterno. Ter consciência disso e viver assim, né? Sem brincadeira. Sabendo que vai errar amanhã, vai errar depois. Daqui 1000 anos não vai estar cometendo aqueles erros. Mas tem que acelerar esse processo com a consciência, com mudanças, com exercício, né? Com hábitos. Mudança de hábito não se faz por uma simples decisão, é por decisão e depois exercício, postura, né? Muito exercício, muita prática, né?
muito conhecimento é necessário. Quem mais nos vai trazer aí umas situações com suas experiências? Vamos lá. Estão com medo de falar? Diga, Osmar, liga o som para nós. Isso. Davi, vou fazer uma pergunta aqui. Essa influência que a gente tem, como você disse, aos poucos, você saiu do trabalho irritado devido a uma influência de um amigo lá. Passou no boteco e tomou uma. Aquele irmão ficou lá no trabalho, aí pegou a outra do boteco. Ele tomou uma e foi embora também. Uhum. Aquele do boteco ficou, mas chegou em casa por causa da bebida, a mulher brigou. Uhum. Sim. Essa toda influenciação vai gerar uma obsessão também, né? Ele é o prato cheio. Hã? É o prato cheio. É o prato cheio. Para um processo obsessivo. Por causa toda essa sequência que ele baixou a Sim. sua moralidade, a sua concentração, vai chegar um que vai aproveitar de tudo isso e agarrar, né? Muitas vezes, Osmar, exatamente, você tem toda a razão, e muito bem trazida essa questão, né? A gente já vai comentando aqui, depois a gente pode voltar quando a gente for trazer uma teoria ali a respeito. Muitas vezes, espíritos que estão em companhia de pessoas assim, quando abordada numa reunião espírita, de tratamento, né? Ou às vezes a gente percebe até no atendimento de situações que chegam para ser tratadas, aquele espírito está ali e diz o seguinte: eu sei lá, eu nem conheço esse cara, estou aqui porque está sendo útil para mim por enquanto. Só isso. Só que sempre vai ter alguém. Por quê? É naquelas situações que nós lemos agora há pouco, das causas dadas pelo encarnado. Não é verdade? E assim está cheio também no mundo material. Não é só dos desencarnados, nos encarnados também. Aquela pessoa que sabe assim, vamos pegar aqui o primeiro que falou aqui é vício, né? A primeira motivação é vício. Vamos pegar uma pessoa que é viciada em todo tipo vamos pegar os vícios mais comuns aí, que a gente falou, drogas, tal. Pegando de drogas. Vai ser só espírito desencarnado que vai se aproximar dele para explorar ele? Vai ter espírito encarnado, não vai? Um monte. Querendo, né? Querendo se locupletar dessa facilidade. Não tem? Como diz o cuiabano, eu falei uma expressão aqui agora que é lá no Mato Grosso que eles falam. Não tem? É bem assim. Então, o que acontece? Igualzinho no mundo espiritual. Eu sempre faço questão de fazer essas comparações para vocês verem. A nossa questão de encarnado ou desencarnado é mera circunstância, muitas vezes. E tem algumas facilidades de um lado e de outro. Ah, mas então é melhor estar desencarnado, que desencarnado você não vê ou não está sujeito igualzinho. A gente pensa que o desencarnado, muita gente pensa que os desencarnados veem tudo. E os encarnados não os vê. Não é assim. Aqueles princípios lá que falam, olha, tem uma nuvem de testemunhas, o que você fizer tal, vai ter influências e tal, se aplica entre desencarnado e desencarnado também, igualzinho. Muitas coisas. Agora já vamos abordar um outro aspecto, Osmar, aproveitando o seu gancho aí. Então, essa pessoa vai estar, sim, com a porta aberta para vir quem? Falou assim, opa, é a oportunidade para aquele um que não gosta dele, para aquele um que tem... Porque, gente, todo mundo tem adversário, viu, acumulado aí nos nossos anos, séculos, milênios de convivência, nos nossos séculos de egoísmo, sabe assim, de orgulho, de vaidades, de vícios, nós acumulamos desafetos.
E a hora que está nessa situação, é o prato cheio, é o momento oportuno para chegar aquele e dizer o seguinte: se afasta todo mundo dele, que esse é meu. É bem assim. É bem assim. Então, daí vai virar o quê? Aí não vai ter jeito mais. Se depender só dele, não vai ter jeito mais. Aí vai precisar de uma intervenção que não precisa ser espírita, não precisa ser mediúnica. Vai precisar de uma intervenção de quem? De alguém que está vendo a situação inteira, que tenha ascendência moral para auxiliar os dois. Fazer um se recuperar e tomar um jeito, um rumo, vamos supor, né, de um lado, e no outro fazê-lo compreender tudo que está se passando e mudar de procedimento, que ele não está resolvendo nada com a encrenca, só está complicando mais para ele próprio. Vingança não é justiça, não soluciona nenhum mal. Eu nunca vi alguém que está com raiva do outro, sabe assim, falar, ou xingar, falar um palavrão, ou ofender o outro, e isso lhe aliviar, isso diminuir o mal que existe nele, só aumenta. Entende? Então, é a porta aberta para uma situação assim, que é a clássica, vira daí a clássica obsessão, e que é uma doença de no mínimo 2, às vezes mais, em convivência. No mínimo 2, eu não disse especificamente. No caso específico, um desencarnado e um encarnado, porque é disso que nós estamos tratando, mas não necessariamente. E aí, precisa dessa intervenção para que haja a solução da intervenção da luz. Por quê? Porque esse é o momento. Esse é aquele momento que o Cristo disse: olha, os dois estão juntos a caminho de novo. Então agora é o momento da conciliação. E aí sempre vai ter aquela bênção de alguém que vai. Às vezes isso dura. Ah, mas o sujeito morreu e morreu com aquele mal. Ninguém morre. Aquela experiência de ter vivido aquela situação depois vai ser útil para a compreensão de ambos. Né? Então a gente falou aqui um dia atrás aí, né, num outro encontro, a respeito da questão do tempo de cada um, do tempo das coisas e o nosso imediatismo. Alguém mais? Semana que vem nós vamos continuar com esse assunto e nós vamos definir, assim, detalhar. A professora Marilyn já está fazendo umas anotações ali, acho que ela vai trazer assim, esse, assim, por itens detalhados depois. Quiser eu deixo, viu, Marilyn? Semana que vem você, tal item, tal situação, vamos dar um exemplo, vamos dar uma situação e dizer, e nós avaliarmos aqui, fazermos considerações para a gente aprender. Tá bom? Aliás, eu vou deixar isso como recado para todo mundo. Cada um que quiser fazer, olha, uma situação assim, e traz. Tá certo? E a gente vai estabelecendo aí isso que é importante a gente colocar. Gente... Davi, posso Claro, Maria, por favor. Não, é que me veio aqui à mente, porque, né, é algo assim que tem na família, né, eu convivo com isso. E com relação ao vício, né, a bebida, e muitas vezes a pessoa quer se livrar do vício, mas a gente tem as fraquezas e passa em frente o bar ali, e às vezes não está nem com o pensamento realmente de beber. Mas aí tem um amigo lá na porta do bar, e aí ele para na porta do bar para conversar com um amigo. Aí o amigo, entre aspas, aí convida, né, para beber. Sabe que o outro está tentando, né, deixar o vício,
mas aí convida para beber, e aí fica, insiste e tal, e a pessoa acaba Sim, cedendo, né? sim, Cedendo a isso. Né? E aí é onde você falou, né, que da porta aberta. Então, nós abrimos a porta, geralmente, né, para que... E aí vem realmente a influenciação. Né? A sim. influência naquele amigo para poder convencer o outro, e a partir do momento que você é convencido, aí você já escancarou a porta. É, a gente é uma situação assim, né? A gente às vezes tem uma avaliação negativa das pessoas por causa desses problemas e não devemos ter, não devemos ter, de viciados, né? De todas as formas, assim como de outros. Eu sempre digo, como é que Jesus olha para essas pessoas, né? Para todos, para nós todos temos nossos defeitos. São nossas doenças espirituais, né? Todos. Então, o que que acontece? Às vezes, Maria, a força que era zero chegou lá nos 30%, tá? Está nos 30%. E o vício, que era 100, caiu para uns 70. Qual que ainda domina? O vício, sobre a força de mudar. Existe a vontade, já existe o conhecimento da necessidade, mas ainda não existe a força suficiente, o autodomínio, o autocontrole. Mas já mudou? Bastante. Vai chegar uma hora que a força vai... Não vai ser nem... Não tem mais que ter força, não tem mais que medir. Essa conta desaparece, não existe mais. A força chegou no 100% e a vontade do vício em zero, nem vai passar mais pelo pensamento. Não vai existir mais o problema. Vai chegar numa hora que a força está em 80 e a vontade, o vício está em 20. Aí é aquele sujeito seguinte, de vez em quando, 2 vezes por mês, toma nossa, é gostoso, prazeroso tomar um vinho, ou não sei o que, não sei o que. Quando que ela vai dominar o outro? Não, tem que estar sóbrio para tudo na vida. Momentos. Estamos ali no 10, 20 contra 80, 90 do outro lado. Quando houver eliminada essa vontade ou essa necessidade, seja lá como chama, ela for zero, isso vai acontecer, isso não existe mais para mim. Não preciso nem medir. O que acontece é que a gente quer tudo para amanhã. Amanhã eu vou mudar. Amanhã não bebo mais, amanhã não fumo mais, amanhã não uso. Não é. Muitas pessoas, eu aprendi isso acompanhando situações de pessoas moradores de rua, onde você fala, mas ele não consegue mudar a vida dessas pessoas. A gente não consegue colocar na cabeça deles que precisa ter pelo menos isso. Eles não precisam ir trabalhar ou voltar para a família, não. Mas pelo menos isso. A resposta para mim foi a seguinte, mas eles estão fazendo. Agora, para quando que você quer o resultado? Para amanhã? Às vezes o resultado que você faz hoje para uma pessoa, o resultado vai aparecer daqui 100, 200 anos. A nossa visão de vida ainda é muito curta. Então a gente precisa amar, instruir, auxiliar, dar exemplo. Tudo isso é útil. Está sendo. É verdade, Davi, e o que você falou aí é algo bem verdadeiro, e eu me coloco nisso porque eu fui viciada em cigarro durante muitos anos. Eu fumava, assim, 2 carteiras de cigarro, e eu tive vários altos e baixos, né? Parava, tinha vontade de parar, ficava meses
sem o cigarro e voltava novamente a fumar. E é realmente um processo, Sim, como você disse aí, né? E eu consegui sim. vencer. A minha vontade chegou a 100%, como você disse aí. Uhum. E já faz muito tempo isso, né? E parei de fumar, É. já há quase 20 anos. Não tenho vontade, né? Nem lembro mais, estou lembrando isso Ótimo. agora, aqui, falando isso para Então, vocês, né? Sabe? que E, bom, Maria. e realmente depende muito do querer, da vontade. Isso é o que move realmente você a chegar a algum lugar, a conseguir alguma coisa, a conquistar aquilo que você quer. E tudo depende também da nossa convivência, porque nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo, inclusive Sim, na família. Só sim, sobre esse vício especificamente, eu vou dizer uma coisa. Esse é um vício que atravessa encarnações. A pessoa que cresce adolescente com vontade de fumar e parece que ele sempre fumou e o vício chega rapidinho, é porque ele já era fumante antes. Aquilo já estava guardado. As nossas vontades, as nossas sensações, elas transitam nesse tempo, tá? E aí, o que que acontece? Você teve a felicidade de, nesta encarnação, fazer o estágio terminal desse vício. Que não vai ter, não precisa ter nunca mais. Que bom. Nunca mais, que eu digo é nunca mais? Mesmo, né? Para os próximos séculos, milênios, séculos dos séculos, amém. Não é assim? Algo mais, gente? Vamos. Quem tiver mais alguma coisa, pode falar. Ah, eu vou pedir mais uma vez, todo mundo aí, se tiver algumas coisas, assim, algumas situações que lembrar durante a semana, coloca ali, tá? Depois, semana que vem, a gente detalha aqui e pede a opinião dos outros aqui. Tá bom? Tudo bem? Muito obrigado por vocês conosco. Marilyn, tem alguma coisa final sobre o assunto? Deixou tudo para a semana que vem, né? Então, semana que vem você... Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá, Miriam. Eu vou te pedir para fazer a oração final para nós, para a gente encerrar esse encontro e a gente continua com esse papo excelente na semana que vem. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui unidos. Somos espíritos amigos, nos apoiando, nos dando força uns aos outros para o nosso crescimento moral, espiritual. Peço aos mentores que estejam sempre conosco, nos ajudando nas dificuldades do dia a dia, nos ajudando a enfrentar os problemas que a vida nos apresentar, que possamos sempre manter a fé em Deus, em Jesus, e ter a certeza que Ele nos ajudará. Peço que a paz, que o amor, que a serenidade esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja.